Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como passou Pinto Costa de líder incontestado a presidente desafiado? O segredo tem sido os sócios que têm. Não vim aqui nenhum golpe de Estado, já concorri em 15 eleições. É presidente do Porto há quase 42 anos. Um percurso feito de títulos, muitos, nas mais diversas modalidades, e o mérito de ter contribuído para que o clube seja hoje uma referência além fronteiras. Pinto da Costa Ali, o cântico que durante anos nos habituámos a ouvir no Estádio do Dragão e não só, em sinal de reconhecimento pelo contributo do presidente dos Azuis e Brancos. Um cântico que se continua a ouvir, mas agora acompanhado aqui e ali por assobios. Por que motivo têm crescido as manifestações de descontentamento? O que faz André Vilas-Boas avançar com uma candidatura? Que possibilidades tem de destornar Pinto da Costa? Como é que aqui chegamos? Nos próximos minutos vou conversar com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Eu sou o Miguel Videira e esta é a história do dia de sexta-feira, 19 de janeiro. Bem-vindo, Bruno. Olá, Miguel. André Vilas-Boas, Nuno Lobo e agora também José Fernando Rio admite avançar com uma candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. Este é um cenário com paralelo nos quase 42 anos de presidência de Pinto da Costa. Acontecendo exatamente o cenário que tu acabaste de traçar, nunca aconteceu. Tivemos Martins Soares, que é um médico conhecido também portuense, a desafiar Pinto da Costa em 1988, perdeu, e por muitos, e em 1991 voltou novamente a desafiar Pinto da Costa, aí numas eleições mais típicas, década de 90, promessas eleitorais. Kenny Dalglish, por exemplo, antigo treinador de Liverpool, foi um dos nomes falados, voltou também a perder. Não mais a partir daí o Futebol Clube do Porto voltou a ter eleições com mais do que um candidato, Pinto da Costa. Em 2020, pela primeira vez neste ato, surgem duas pessoas a tentar desafiar Pinto da Costa, José Fernando Rio e Nuno Lobo. Portanto, um cenário de 4 seria completamente inédito. Parece-me que a tendência será para cada vez mais adensar-se um cenário de 2, de um lado Pinto da Costa, de um outro André Vilas-Boas, e parece-me também que chegamos a este ponto de eleições e poder haver tantos nomes exatamente pelos resultados de 2020 e por não ter havido uma interpretação correta daquilo que significava Pinto da Costa ganhar com menos de 70%. E como é que aqui chegamos? Entrou com um bocadinho isso que me estás a dizer. Como é que aqui chegamos? Como é que Pinto da Costa, idolatrado pelos adeptos do Porto, o presidente com mais títulos na história do clube, 2 Ligas dos Campeões, 2 Ligas Europa, um pentacampeonato, como é que é de repente posto em causa num processo que eventualmente, e como aqui fazias referência, terá começado no ato eleitoral de 2020? Sim, eu diria que era importante interpretar aqueles resultados e não houve uma interpretação correta do que é que significava José Fernando Rio, por exemplo, ter uma votação acima de 25% contra Pinto da Costa naquela altura, ainda para mais havendo esse balão de oxigênio na liderança de Pinto da Costa, que se chamou Sérgio Conceição, que veio acabar com o maior jejum de títulos da era Pinto da Costa e veio dar uma nova alma à parte do Futebol Clube do Porto. Dividir esta parte em duas questões distintas. Para se perceber, nesta altura, a situação do Futebol Clube do Porto, recuando exatamente 10 anos, 2013-2014, porque é a época que marca a operação da Euroantas, ou seja, de 50% da Euroantas, o Futebol Clube do Porto tinha um passivo de 276 milhões, um ativo de 359 milhões e capitais próprios positivos que resultavam em 83 milhões. Em 2023-2024, os números que temos são 532 milhões de passivo, 357 milhões de ativo e capitais próprios negativos de 175 milhões. O que é que isto significa? O ativo é exatamente o mesmo que havia há 10 anos, o passivo é quase o dobro do que havia há 10 anos e a situação de capitais próprios é crítica nesta altura. Depois existe também a parte esportiva. O Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, voltou a ganhar. Durante 4 anos não ganhou nada, com Sérgio Conceição voltou a ganhar. Só que em termos de gestão desportiva, foram os milagres que Sérgio Conceição foi fazendo que disfarçaram aquilo que foram constantes más decisões. Olha-se muito para a questão da saída dos jogadores custo zero,
Eu diria que isso é um drama, é dramático A perceber. incapacidade do Porto para renovar contratos ou vender os jogadores, Sim, e sobretudo para criando mais valias. perceber que muitas vezes uma renovação por valores acima acaba por ser um investimento e não um custo. Otávio é um exemplo paradigmático disso mesmo. O Futebol Clube do Porto fez uma renovação por valores bem acima do que era normal, mas conseguiu amortizar esse investimento com a venda que fez depois ao Al Nassr e ainda teve o proveito desportivo. Houve várias situações, Marega, Brahimi, e depois temos outros exemplos que muitas vezes são consagrados como um bom exemplo, mas que no fundo são maus exemplos. O Vitinha é um caso paradigmático. Ou seja, o Vitinha foi emprestado ao Wolverhampton e o Vitinha só volta ao Futebol Clube do Porto porque o Wolverhampton não aciona a cláusula de opção de 20 milhões de euros. E o Futebol Clube do Porto queria que o Wolverhampton acionasse porque precisava daquele dinheiro. Vitinha acabou por regressar, mostrou aquilo que ainda hoje nós vemos, que é um dos melhores médios da atualidade, fez completamente a diferença nessa temporada do Futebol Clube do Porto. O Porto foi campeão? O Futebol Clube do Porto foi campeão, ganhou a taça e saiu pelos 40 milhões de euros. Ou seja, até mesmo aquilo que é encarado como um bom exemplo, quando nós recuamos e vemos toda a história, acaba por ser um mau exemplo. E esse é o segundo, digamos assim, calcanhar daqueles. A parte da gestão desportiva tem falhado nos últimos anos. Sim, estamos eternamente gratos e estaremos para sempre gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa. E é uma surpresa que a presidência de Pinto da Costa seja desafiada por aquele que foi um dos delfins do presidente dos Azuis e Brancos, André Vilas-Boas? Eu diria que é uma coincidência. Ou seja, quando nós olhamos, mais uma vez recuo até 2020, quando nós olhamos para o resultado, sobretudo que José Fernando Rio tem, aquilo que se percebe é há uma franja cada vez maior de associados do Futebol Clube do Porto que, não deixando nunca de estar agradecidos àquilo que Pinto da Costa fez pelo Futebol Clube do Porto, e isso convém sempre recordar, não é só aquilo que ele ganhou, foi o ponto em que ele foi buscar o Futebol Clube do Porto e o ponto em que conseguiu levar o Futebol Clube do Porto. Hoje é um clube com uma dimensão mundial, se calhar em 1982 havia muito aquela questão de bastava passar a ponta e já estavam a perder, qualquer que fosse o adversário. Mas uma franja de associados foi percebendo que, havendo esse agradecimento, não podia haver, digamos assim, uma total rendição perante a figura de Pinto da Costa. Ou seja, ele fez muito pelo clube, o clube é hoje aquilo que é por causa dele, ou muito por culpa dele, mas entre essa gratidão terá de haver uma viragem. E André Vilas-Boas acabou por personificar exatamente essa viragem. André Vilas-Boas não se lembrou há uns meses que queria ser presidente do Futebol Clube do Porto. Isto é algo muito maturado, um movimento com pessoas que, diria há 4 ou 5 anos que já pensam nesta solução para o Futebol Clube do Porto. Aquilo que faltava era um rosto. E André Vilas-Boas não só é o melhor rosto possível para isso, como se tentou preparar para isso desde que saiu do Marselha. E isso também é um dos pontos favoráveis. Basta ver a apresentação de André Vilas-Boas para perceber que aquilo é tudo menos uma apresentação de alguém que não sabe ao que vai, não sabe ao que quer. Com uma nuance. É que muito provavelmente, se as coisas estivessem a correr bem em termos desportivos ao Futebol Clube do Porto, se estivesse em primeiro lugar, se não houvesse o mínimo de contestação, André Vilas-Boas estaria a marcar uma posição para as próximas eleições que não as de 2024. No atual contexto, arrisca-se a, pelo menos, poder desafiar os números de Pinto da Costa nas eleições. Falemos então sobre essa sessão de apresentação da candidatura de Vilas-Boas. Marcaram presença algumas figuras carismáticas do clube, Jorge Costa, o capitão, o Elton, António Sousa, por exemplo. Esteve também presente Cecília Pedroto, a viúva de José Maria Pedroto, o antigo e carismático treinador do Porto, tantas e tantas vezes invocado por Pinto da Costa. Desvaneceu-se o pudor de questionar a gestão do atual presidente dos Dragões? Sim, eu diria que sim, embora seja também perceptível, qualquer pessoa que desafie Pinto da Costa publicamente acaba sempre por ouvir respostas que não gosta, nomeadamente eu. Jorge Costa, por exemplo, não é? Foi apelidado de traidor. De traidor, ou seja, quando estamos a falar de um dos maiores capitães do Futebol Clube do Porto, um dos jogadores com mais história do Futebol Clube do Porto, uma pessoa que sempre que falou de Pinto da Costa disse: eu nunca me vou esquecer aquilo que ele fez por mim e pelo clube, e estarei eternamente grato. Chamar traidor, ainda para mais ir buscar uma entrevista onde ele assume que já foi comer caracóis à Damaia
com o pai de Rui Costa, que é um dos seus melhores amigos de sempre, ou seja, quem anda no futebol e quem sabe as relações de Jorge Costa e Rui Costa são amigos já de longa data e amigos de casa já desde o final da década de 80, que foi quando se conheceram nas seleções. Está tudo dito em relação à irracionalidade que vai imperar ao longo destas eleições. Nesta altura, falar de Pinto da Costa deixou de ser um tabu. A entrada em cena de André Vilas-Boas permitiu que as pessoas possam fazer uma divisão que antigamente era proibida de ele fez isto bem, a partir de agora ele vai ter de dar lugar a outros porque não está a fazer isto bem. O facto de ter todas essas figuras acaba por ser marcante. Eu, ainda assim, destacaria duas. Joaquim Oliveira, conhecido empresário, com as ligações que teve, não só ao futebol, que teve e tem, não só ao Futebol Clube do Porto, mas também ao próprio Pinto da Costa, o facto de aparecer na candidatura de Vilas-Boas e o facto de dizer no final que o Futebol Clube do Porto precisa de uma mudança é algo que se deve anotar com atenção. E depois, e sobretudo, Cecília Pedroto. E não deixa de ser curioso, no dia em que alguém que pode mesmo desafiar Pinto da Costa apresenta a sua candidatura, essa candidatura é lançada com uma frase do próprio José Maria Pedroto, que foi o grande baluarte com Pinto da Costa daquilo que é o crescimento do Futebol Clube do Porto e daquilo que é hoje o próprio clube. Já voltamos à conversa com o Bruno Roseiro. Na segunda parte vamos tentar perceber, e já aqui afloramos, o que se pode esperar do ato eleitoral marcado para abril e se a contenda vai deixar marcas entre os associados do Clube da Cidade Invicta. Apresento esta candidatura com coragem de querer cortar com o status quo existente, onde impera o medo e onde ninguém se pode exprimir livremente, dizer o que pensa, sem ser ameaçado ou sem ser censurado. Estamos de volta à conversa com Bruno Roseiro, é editor de desporto do Observador. Entre os opositores à gestão de Pinto da Costa, é André Vilas-Boas o candidato mais bem colocado? Eu diria que é o único, ou seja, parece-me que José Fernando Rio, com o aparecimento de André Vilas-Boas, ficou sem o espaço que ganhou em 2020, portanto admito que possa de novo avançar, mas para mim seria quase natural não avançar e poder até chegar a uma solução de consenso com André Vilas-Boas. No caso de Nuno Lobo, também parece, pela votação residual que teve em 2020, que não será uma candidatura que tenha propriamente muito sucesso, ou seja, se continuar poderá eventualmente tirar 2% a algum dos candidatos, mas não mais do que isso, e parece-me que vamos caminhar naturalmente para um confronto direto, Pinto da Costa de um lado, André Vilas-Boas do outro. Porquê é que existe esse confronto? Porque cada vez mais existe a certeza que nunca houve uma figura que Pinto da Costa olhasse e dissesse: é este o meu, digamos assim, o meu Delfim, o meu discípulo, e é este que vai seguir o meu legado. Porque se Pinto da Costa tivesse a garantia de que essa figura e esse nome existia, não teria qualquer problema em quase empurrar essa pessoa para a frente. E porquê? Porque isso esvaziava um bocadinho aquilo que Vilas-Boas diz. A mudança era feita, mas era feita por dentro. Isso não me parece que vai acontecer. Pinto da Costa... Muito se tem falado em Vítor Bahia como um possível sucessor. Eventualmente, mas se tivesse de ser, parece-me que nesta altura seria uma boa altura e acabou por não acontecer. Vítor Bahia, mais uma vez, aquilo que Vítor Bahia mostrou é, por um lado, está completamente ao lado de Pinto da Costa, ou seja, qualquer que seja a decisão que ele tome, vai apoiá-lo. 2, quis demarcar-se de Vilas-Boas ao dizer que foi convidado por um movimento que tinha Antero Henrique e Raul Costa em 2017, 2018 e que não quis entrar nesse movimento porque não se revia algumas pessoas que faziam parte dele. Ou seja, já deixou a semente da mensagem que aquilo que vai ser a campanha e isso, ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é a realidade do Futebol Clube do Porto, pensamos, em abril de 2024, garantidamente o Futebol Clube do Porto vai sair diferente, qualquer que seja o vencedor das eleições. Eu continuo a analisar essa questão numa outra perspectiva. Os 3 meses de campanha, para mim, vão ser muito mais importantes em termos de futuro do Futebol Clube do Porto do que propriamente quem é que vai ser o vencedor. E que tipo de campanha antecipas? Está à vista. Ou seja, quando o próprio André Vilas-Boas
antes ou no momento em que está a fazer uma apresentação, fala de acabar com o status quo, de acabar com o clima de medo, fala inclusivamente em situações práticas, ou seja, de casas do Futebol Clube do Porto que têm receio de apoiar algum candidato ou que têm receio de abrir portas a que os candidatos possam apresentar o seu plano e o seu projeto, porque depois poderão ter retaliações a nível de bilhética, etc. Eu diria que isso já mostra muito daquilo que poderá ser a campanha. E esse vai ser o grande problema do Futebol Clube do Porto. Ou seja, parece-me que a campanha está inclinada para que se faça durante 3 meses tudo e mais alguma coisa como se não houvesse um amanhã. E não percebendo que isso só vai aumentar as clivagens e vai condicionar por completo o amanhã. E basta ver clubes rivais do Futebol Clube do Porto que tiveram esse problema. Entraram numa espiral de guerras fraticidas, muitas vezes andando de eleição em eleição sem curar as feridas do passado, e isso trouxe muito mais situações prejudiciais do que benefícios. E o Futebol Clube do Porto, diria que enquanto clube vai ter de precaver muito bem essa situação, porque são estes 3 meses é que vão definir aquilo que vai ser o Futebol Clube do Porto amanhã. Consideras então que é um Porto inevitavelmente dividido daquele que vai sair deste ato eleitoral? Garantidamente dividido. A única diferença é, se for dividido em opiniões, em projetos e em ideias, eu acho que está a ganhar o futuro. Se for um Futebol Clube do Porto que continuar dividido entre histórias do passado que já estão a aparecer, entre figuras que se foram zangando ao longo dos tempos, aí vai ser um Futebol Clube do Porto que vai condicionar o amanhã, independentemente de ganhar Pinto da Costa ou ganhar André Vilas Boas. Será sempre uma vitória envenenada se nestes 3 meses não houver essa preocupação de todos os intervenientes, até aqueles que não dão a cara, mas que estão com a candidatura A ou B, de perceber que durante estes 3 meses tudo aquilo que tem de ser falado vai sempre condicionar o amanhã. Se o Futebol Clube do Porto entrar numa guerra fraticida de lavagem de roupa suja constante, qualquer que seja o vencedor vai ter o seu futuro condicionado mal entre na presidência do Futebol Clube do Porto. Bruno, obrigado. Obrigado. Bruno Roseiro é editor de desporto do Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram captados pela Rádio Observador e pelo Porto Canal. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Videira. Até amanhã.